apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Eu te exalto, Senhor, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo. Te exalto, Cristo, meu Rei. Senhor Jesus, que a Tua palavra seja revelada à Tua igreja, ao Teu povo, aos Teus filhos, às Tuas ovelhas que estão espalhadas na face da terra, não só no Brasil, aonde o Senhor fizer, segundo o Seu poder e glória, chegar esta mensagem, este vídeo, este áudio. Senhor, seja exaltado e glorificado. Minha oração é que a Tua palavra seja propagada, minha oração é que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos que oram a Ti, que rogam a Ti, pedindo sabedoria e revelação da Tua palavra. Ouça, Senhor, atende a nossa oração para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Amém, glória a Deus por todos vocês. Pode se assentar aqui na igreja. Graça e paz a você que me assiste pela internet, através do Facebook, no nosso grupo MGA, pelo WhatsApp, você que me assiste pelo YouTube, você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com, né? De repente você está no nosso site agora navegando e me assistindo. Então, glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Hoje eu quero fazer a segunda parte da ministração que tem por tema alguns textos mal interpretados, né? É verdade o que eu disse na primeira parte, vou falar agora. Provavelmente eu não vou falar sobre todos os textos da Bíblia que são mal interpretados, porque eu estou falando movido pelo Espírito Santo, ou seja, segundo a vontade de Deus, né? Não é algo que eu estou preparando, eu estou falando pela manifestação, por inspiração do Espírito Santo. Ele vai me revelando, eu vou falando. Ele vai me revelando, eu vou falando. Se ele parar de revelar, eu paro de falar. Então, a minha ministração, ela é feita de um modo profético, de um modo por inspiração dada pelo Espírito Santo. Então, provavelmente, pode acontecer isso. Provavelmente porque a Bíblia é grande, provavelmente eu não falarei sobre todos os textos da Bíblia que são mal interpretados. Mas, com o coração aberto e com limpa consciência diante de Deus, falarei, explicarei aqueles textos que o Espírito Santo colocar em meu coração, na minha mente. Amém? Então vamos dar sequência. Alguns textos mal interpretados, parte 2. Eu já falei sobre Gênesis 1, né? Sobre Gênesis 11, já falei sobre 2 Crônicas 7:14, já falei também sobre Provérbios 8:17, na primeira parte, e hoje eu quero dar sequência, começando com Isaías, capítulo 59, abre a sua Bíblia, no meio da Bíblia é Salmos, do lado Provérbios, então você vai achar o Isaías. Isaías, o assunto hoje, a segunda parte já, alguns textos mal interpretados, né? Mal interpretados por quem? Não é pelo macumbeiro que interpreta mal o texto, né? Porque ele nem Bíblia usa, né? Está claro ou não está claro? Então, o texto é mal interpretado por aqueles que estão com a Bíblia na mão, né? E mal interpretado às vezes para fazer, adaptar ao seu estilo de vida, à sua tradição, né? Por vezes pela tradição. Então, eles pegam textos e para se ajustar na tradição deles, eles usam tais textos. Testemunho de Jeová faz muito isso, né? Pega texto para provar que Jesus não é Deus, então pega texto e fica fazendo jogada, né? Para fazer uma pessoa
entender ou crer naquilo que eles creem, não no que a palavra diz. Está me entendendo? É possível fazer isso, essa jogada aí, né? A pessoa pega a Bíblia para tentar provar o que ele crê. Eu não uso a Bíblia para provar o que eu creio. Eu creio na Bíblia. Por isso que eu falo, se estiver escrito, eu creio. Você entendeu que é diferente? Eu não uso a Bíblia para provar para você, porque eu não tenho que provar nada. Está claro? Eu não tenho que provar nada. A Bíblia fala por si mesma. A Bíblia fala que Jesus é Deus. A Bíblia fala que nós somos salvos. A Bíblia fala que nós somos ovelhas. Eu não tenho que provar nada. Eu creio no que está escrito. Não estou aqui para provar nada. Não estou aqui para convencer nada. Para convencer ninguém. Estou aqui para te explicar alguns textos da Bíblia que são mal interpretados. Glória a Deus pela sua vida se você crer e entender. Se você não crê, se você não aceita, amém, eu respeito. Eu não vou brigar com você por causa disso. Eu já até orei para que seja revelado. Mas eu não estou aqui para brigar com ninguém, para discutir com ninguém, tá? Não uso a Bíblia para provar o que eu creio. Ao inverso disso, eu creio no que está escrito na Bíblia. Então, não é alguém que tem que se adaptar. Somos nós que temos que crer no que está escrito e como está escrito. Bom, Isaías 59, quem já achou, diga amém. Aqui tem um texto que, por vezes, o povo evangélico, claro, não é o macumbeiro que faz isso, porque o macumbeiro nem Bíblia não usa, como eu disse. Por vezes o povo evangélico, que são os que estão com a Bíblia na mão, e católico também, né? Está com a Bíblia na mão. Ou seja, aqueles que estão com a Bíblia nas mãos, por vezes interpretam textos errados, às vezes por seguir a tradição e não a palavra. Está entendendo? A pessoa quando nasce numa denominação, então ela é influenciada a crer e seguir aquela denominação, porque nasceu ali, como uma tradição, ela segue. Às vezes não questiona, às vezes não procura na Bíblia, não examina. Então ela vai sendo levada. Estão entendendo? Isso acontece muito no catolicismo. A pessoa nasce lá e vai crescendo, não lê a Bíblia, não estuda nada, então vai seguindo a tradição da avó, da bisavó, do pai, da mãe, e ele está seguindo, mas ele mesmo nunca conferiu na Bíblia. Ou seja, ele não está seguindo a palavra de Deus, ele está seguindo uma tradição. Isso acontece no meio católico como no meio evangélico. Isso acontece. A pessoa segue uma tradição. E o pior de seguir uma tradição é que a pessoa não tem um encontro com Deus. Ela não tem uma experiência com Deus, como Moisés teve, como Paulo teve. Estão entendendo o que eu estou falando? É preciso ter uma experiência. Todos têm que ter uma experiência com Deus. O filho da irmã, o filho do irmão, a filha do pastor, da pastora, do apóstolo, todos têm que ter uma experiência. Eu não respondo pela minha filha, eu não respondo pela minha esposa. Todos têm que ter uma experiência com Deus pessoal, experiência. Amém? Está claro? Tem que ter uma experiência. Você não pode, o Deus do meu pastor. Não, o Deus do seu pastor é do seu pastor. É o seu Deus. Você tem que falar do seu Deus. O Deus de Davi. Davi já morreu. Você tem que falar do seu Deus. O que Deus tem feito na sua vida? Como que Deus tem sido com você? Como você tem sido com Ele? Esse relacionamento tem trazido experiências. Eu tenho visto que Deus na minha vida, olha, Deus fez. Então é uma experiência. Não, pastor, não tenho visto nada, estou na igreja já faz 50 e poucos anos, eu só vejo Deus quando eu leio a Bíblia aqui, que eu vejo que fala dele. Mas na minha vida que é bom nada. Então tem coisa errada, né? Então tem coisa errada. Está claro ou não está claro? Jesus está vivo, ele morreu e ressuscitou e ele está vivo. Ora, se ele está vivo e dentro de nós, além de estar vivo, está vivo dentro de nós, porque ele é onipresente. Ele está vivo no céu e está vivo em nós. Então alguma coisa tem que acontecer, né? É impossível Jesus estar vivo dentro de alguém e não acontecer nada. É impossível Jesus estar vivo e a pessoa falar com ele todos os dias e não acontecer nada. Está pegando onde eu quero chegar? Então é preciso ter uma experiência com Deus, tá? Não segue tradição, seja ela qual for. Siga a palavra de Deus e busque um sério e compromissado relacionamento com Deus. Em oração, em louvor, em adoração, em meditação, em devoção, em dedicação à palavra. E Deus vai se manifestar na sua vida. Sempre foi assim, né? Por isso que ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu posso falar isso porque eu busquei e achei. Amém, pessoal? Mais alguém? Eu busquei e achei. Na minha vida não ficou só na Bíblia, não. A Bíblia foi com Moisés, foi com Paulo, foi com Davi, foi com Salomão. Mas eles já morreram.
Então tem que ser comigo também. E graças a Deus, como Deus foi, Ele tem sido. Provando a Bíblia, que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que prova, né? Porque está escrito que Ele é o mesmo. Mas eu quero saber comigo. Ele é o mesmo com Moisés, com Davi, com Salomão, que já morreram. Aí não me interessa mais. Quero saber se Ele é o mesmo comigo. E graças a Deus Ele tem sido. Uma salva de palmas a Ele, por favor. Digno de toda honra e glória. Abba, Pai. Alguns textos mal interpretados, parte 2. Vamos começar com Isaías 59. Isaías 59, verso 1 e 2. Vou ler a Bíblia. Não é a Bíblia que está errada. Eu vim falar sobre alguns textos mal interpretados. Textos, claro, da Bíblia, que são mal ou têm sido mal interpretados. A Bíblia está certa, não é a Bíblia que está errada. Quando eu li na parte 1, 2 Crônicas 7,14, está tudo certo. A Bíblia está certa. O que está errado é a interpretação de pegar aquele texto da lei, que era para judeu, trazer para a graça para os gentios. Aí está errado. Isso é uma falsa interpretação. Então, vamos deixar bem claro. Não é a Bíblia que está errada. São pessoas que usam textos da Bíblia que não é mais para hoje. Principalmente para nós, os gentios. Quem está entendendo? Isaías 59, verso 1. Lembrando que Isaías é um texto da lei. E nós estamos na graça. Estou dando uma dica para te ajudar já, tá? Só para te ajudar. Eu vou ler um texto da lei, como era 2 Crônicas 7,14, que eu li na parte 1. Agora, na parte 2, no primeiro texto, primeiro assunto, eu vou falar de Isaías 59, que é um texto da lei, é um livro da lei. Nós estamos debaixo da graça. Mas eu vou ler um texto da lei que, por vezes, é usado de um modo errado, mal interpretado. E quando principalmente você, que conhece a graça, que está em graça, ao ler, você já vai ver que já não vai encaixar. Agora, aquele que não conhece a graça, ele usa o texto como fosse nos dias de hoje. É o que prova que o texto está sendo mal interpretado. Isaías 59, 1. Certamente, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, para aí, é aqui que entra o que os teólogos chamam de hermenêutica, que é a doutrina da interpretação. Hermenêutica, com H, hermenêutica, é a doutrina da interpretação. Então, todos, não precisa ser teólogo para aprender a interpretar a Bíblia, não precisa ser, nem apóstolo, nem profeta. Só precisa ter conhecimento, prestar atenção na ministração, faça as suas anotações aí, e você pega o ensino e viva, tá? Talvez você não é apóstolo, não é profeta, não é pastor, mas você está ouvindo a ministração, então anote no caderno, vai fazendo suas anotações, então você vai aprender, tá? Não é direito só do apóstolo entender a Bíblia, é direito de quem é filho de Deus. Agora, você tem que ir atrás disso, né? Isso é um direito seu. Entender a Bíblia é um direito seu. Diga, entender a Bíblia é um direito meu. Diga, servir a Deus é um dever meu. Você viu a diferença? Entender é um direito, servir é seu dever. Está claro ou não está claro? Entender é direito seu. Você não pediu para ser filho. Deus te fez filho. Como filho, Ele te deu a salvação. Então é direito seu a salvação. Não que você merece, mas é um direito. Por quê? Porque Ele diz que você é salvo. Então agora você não pode mais não ser. Na sua oração, Senhor, graças te dou porque eu sou salvo. Alguém dirá, será? Será não, Ele disse que eu sou. Então é um direito meu ser salvo, porque Ele tinha prometido que salvaria. Então é direito seu. A diferença do direito e do dever. A interpretação, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, vossas de quem? Aqui já dá a entender que Deus está falando com alguém. Não é? Eu não falei no começo que eu estou lendo um texto da lei? Ora, se eu estou lendo um texto da lei, a lei não foi dada aos gentios. Porque a palavra gentios na Bíblia significa estranhos, estrangeiros. Está vendo como fica fácil? Então, se gentil, que somos nós, significa estrangeiros,
Então Deus não está falando com a gente. Está claro ou não está claro? Então, no verso 2, Isaías 59, 2, quando Deus disse, mas as vossas, então não são as nossas. Eram, olha a conjugação verbal, eram as deles. De quem? Dos judeus, hebreus, que estavam debaixo da lei, que não tem nada a ver conosco. Não, senão quem está entendendo. Aqui no MGA, cada culto que você vem é como se estivesse num seminário. Quem recebe? É só você levar a sério, irmão. Se você levar a sério, se você, sabe, essa 1h, 1h30 que nós temos aqui, de domingo, 2 horas e pouco de culto, se você levar a sério, você católico, a abençoada Osana, está me ouvindo agora, graças a Deus, abençoada. A abençoada Osana de São Paulo, ela foi católica por 59 anos. O Papa nunca ensinou ela. Os padres nunca ensinaram ela. Nunca. Pois 59 anos não aprender nada é brincadeira. São 59 anos. Começou a ouvir o MGA, começou a ouvir o ministério, comparando na Bíblia, Bíblia católica, Bíblia Ave Maria, a Bíblia é a mesma. Ouvindo a Bíblia, comparando, estudando, recebeu a graça, conheceu a graça. E agora está debaixo do apostolado. É uma outra pessoa. Nossa, ela conversa comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, é uma outra mulher. Alegria, gozo, entendimento, sabedoria, revelação. Mas eu só tenho 48 anos. A Igreja Católica falam que tem mais de 1.500 anos. Não eram eles que tinham que ter ensinado isso para ela? A igreja tem 1.500 anos, eu nasci em 67. Parece que eles estão um pouco atrasados, não estão? Porque eu só tenho 48 anos, ela veio aprender comigo. A Igreja Católica tem mais de 1.500 anos, por que não vou aprender com eles? Não era eles que tinham. Quantos papas já teve e não ensinaram? Não é que não ensinaram ela, não ensinaram ela e nem ninguém. Ah, mas eles não ensinam. Ensinam sim, ensinam a tradição do catolicismo. Não a palavra de Deus como ela é. Porque se for, quer que eu mexa nesse assunto em 10 segundos? Se fossem ensinar a palavra de Deus como ela é, não iria achar aqui imagem de escultura, não iria achar aqui fitinha, não iria achar aqui crucifixo, não iria achar aqui vela para quem já morreu, tem que acender. Se fosse ensinar como está escrito, eles não iriam achar, ia conflitar, ia dar conflitos. Logo, não ensinam a Bíblia como ela é. Está claro ou não está claro? Qualquer pessoa de bom coração, de boa intenção, qualquer pessoa séria que ensinar a Bíblia como ela é, não vai achar um monte de coisa que tem nas igrejas por aí. Mais 10 segundinhos. Uma pessoa séria que ensina, que prega, que lê, que estuda, não vai achar fogueira santa na Bíblia. Então quem está fazendo está errado, e quem está seguindo está mais errado. Quem está fazendo algo que não diz na Bíblia, e quem está seguindo algo que não diz na Bíblia. É um cego guiando outro cego. É o que Jesus disse. Está entendendo o que eu estou falando? Tudo porque não leva a Bíblia a sério. Tem a Bíblia debaixo do braço, mas não estuda. Coloca a Bíblia na estante. Ontem eu vi a Bíblia no painel de um carro. Para que você põe a Bíblia no painel do carro? O carro não vai ser salvo? O carro não lê a Bíblia? Colocar a Bíblia no painel do carro para quê? Não entendi. Colocou a Bíblia no painel. Para quê? Então as pessoas usam a Bíblia como amuleto. Igual o pé de coelho, o trevo de 4 folhas, aquela figuinha. Usa a Bíblia como amuleto. Não é? Quem é que ensinou isso aí? Não foi o apóstolo Paulo que ensinou isso, né? E nem o profeta Moisés. Quer dizer, nem a lei e nem a graça. Nem a velha aliança, nem a nova ensinam essas coisas. E as pessoas fazem coisas que não estão na Bíblia. Não é meu assunto, né? Por isso que eu falei que era só 10 segundos. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades. Então diga comigo. Deus falando com os judeus. Numa velha aliança. Diga comigo que esse texto não tem nada a ver com os gentios. Diga isso. Por um motivo bem óbvio e lógico. Porque os gentios no Velho Testamento era estrangeiro, estranho. E porque aqui é um texto da lei. E Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro?
Então, por que Isaías 59, 1 e 2, por vezes, tem sido mal interpretado? Por quê? Porque quem prega ou está com a Bíblia na mão, na frente de uma igreja, do ministério, usa o texto como se fosse para hoje. E esse texto não pode ser usado como se fosse para hoje, como não pode ser usado, segundo a Crônica 7,14, como se fosse para hoje. Primeiro, porque não era para os gentios, era para os judeus. Segundo, porque é um texto da lei, nós estamos debaixo da graça. Está claro? Vamos terminar aqui, ó. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Para aí. Eu vou provar para você que esse texto não pode ser lido, pregado, ensinado para a igreja hoje. Então vamos rasgar. Não, não é para rasgar. Ficou como história na Bíblia, para que todos saibam como era. E ao ler Romanos 8, que eu vou ler já, vai ver como é. Não pode rasgar, não pode tirar da Bíblia. Mas vou deixar aqui para quê? Para você ver como era em Isaías 59 e como é em Romanos 8. Deixa o Isaías 59 aberto, abre em Romanos 8, vamos ver. Romanos 8. Estou vendo que vai ter que ir para a parte 3, viu? Já estou até vendo. Deus está falando. Vai até a parte 50. Porque ele vai falando, eu vou anotando. Ele vai falando, seja feita a vontade de Deus. Eu não mando nada aqui. A igreja é dele. Romanos 8, quem já achou? Então, vamos ler mais um pedacinho do Isaías 59, 2, para que eu entre no Romanos 8. Ó, Isaías 59, 2. Mas as vossas... Eu vou te provar que esse texto não tem nada a ver com a gente. Esse texto não pode ser usado para a igreja. Esse texto não pode ser usado para o crente em Jesus Cristo. Esse texto não pode ser usado. Se alguém quiser ler, pode ler para mostrar como era. Tem que dizer, ó, era assim, antes de Cristo. Depois de Cristo, que é o tempo que nós estamos, não é mais assim. Como é que é então? É assim, ó. Romanos 8, deixa eu usar aí a 59 aberto. Romanos 8, quem já achou? Aqui, ó, versículo 38. Romanos 8, 38. Pois, Paulo falando, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em outras palavras, nada pode nos separar de Deus. Está claro ou não está claro? Isso diz a nova aliança, a graça. A velha aliança dizia o quê? Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então esse texto não pode ser lido hoje, senão vai dar conflito. Por isso, abençoado, tem gente que diz que a Bíblia entra em contradição. Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Já ouviu a pessoa falar isso? Mas a Bíblia entra em contradição. Não, não entra não. São as pessoas que não sabem interpretar. Eu sei interpretar a Bíblia. Por exemplo, Isaías 59 é um livro da lei, da velha aliança, antes de Cristo, palavra de Deus para o povo hebreu, judeu. Isaías 59. Romanos 8 já é uma carta apostólica para a igreja, que já foi comprada pelo sangue, que já estava pela graça, que já é abençoada em Cristo. Então Romanos 8 não tem nada a ver com Isaías 59. Aliás, Hebreus 8 diz que a graça é superior à aliança. Em outras palavras, Romanos 8 é superior a Isaías 59. Dá um sinal quem está entendendo. Então eu estou aqui para te ensinar a verdade como ela é. Deixa o Romanos 8 aberto e deixa o Isaías 59 aberto. Olha lá, ó, o assunto hoje é textos mal interpretados. Não, se você está numa igreja que o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, sei lá quem é, está lendo Isaías 59, 2 para você, fala para o pastor, tem coragem de falar para ele? Ô pastor, ô bispo, ô padre, ô profeta, ô papa, está errado. Está errado, porque aí você, Isaías 59 é um livro da lei. Nós não estamos debaixo da lei. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Isaías 59
Deus falando com os judeus, com os hebreus, estavam debaixo do pecado. Nós não estamos debaixo do pecado. Hebreus 9:26, o pecado já foi aniquilado. Colossenses 2:13, Cristo perdoou todos os nossos pecados. Você vê que já não encaixa mais. Quem está entendendo? Tem que ter conhecimento, hein? Por que o povo pentecostal está tudo lá, bonequinho de chumbo? Tudo bonequinho de chumbo do sistema. Por quê? Porque não tem conhecimento. A Universal está cheia de pessoas que nem Bíblia não tem. A Universal, a Mundial, pessoas que, essa igreja do Agenor Duque, pessoas que nem Bíblia não leva. E levar para quê também se não ensinam, né? Por que vai levar se eles não ensinam, eles não pregam? Não é uma igreja... O objetivo de tais, se é que posso chamar de igreja, o objetivo de tais lugares não é edificar o corpo de Cristo, como Paulo disse em Efésios 4. Paulo disse em Efésios 4 que a uns Deus deu apóstolos, profetas. Ora, se Deus deu apóstolos e o Agenor é apóstolo, o Valdemiro é apóstolo, por que ele não está edificando a igreja? Se Efésios 4:12 diz que o apóstolo foi dado para a edificação da igreja, e não para fazer fogueira santa, campanha, ficar colocando a mão no suco de uva, dizendo que está ungindo a Santa Ceia. O apóstolo não foi feito para isso. Efésios 4:11 e 12, o apóstolo foi dado para edificar a igreja. Ou a sua Bíblia não diz isso? Diz, claro que diz. É vocês que não pregam, é vocês que não ensinam. E quem paga o pato é o povão, burrão, bobão, que nem Bíblia não lê, que Bíblia não leva, não quer saber de ouvir o apóstolo Marcos Gomes. Ouça a mim com a sua Bíblia aberta. Vê se eu estou inventando alguma coisa, vê se eu estou aumentando alguma coisa, vê se eu estou tirando alguma coisa. Ouça a mim com a Bíblia aberta, compara na sua Bíblia. Seja a Bíblia católica, seja a Bíblia João Ferreira de Almeida, seja qual Bíblia for, até Bíblia de Testemunho de Jeová. Acompanha nela para você ver o que eu estou pregando e ensinando. Agora as pessoas, ao invés de ir atrás do conhecimento, vão atrás de se enriquecer. E os lobos já perceberam o que o povo quer, né? Que quem é que não quer se enriquecer da noite para o dia? Hã? Então, já que perceberam que o povo quer isso, então vamos dar o que o povo quer, né? Você que está desesperado, você que está desempregado, você que está passando por problemas, você que está passando por necessidade. Ora, quem na terra não passa necessidade? Quem na terra não tem problemas? Mas o laço é esse, joga o laço. Você que está passando, vem aqui, porque você vai se tornar empresário, você vai ter um apartamento, você vai ter uma casa, uma fazenda. Quem é que não quer isso? Aí a pessoa vai mesmo. Chega lá, nada de Bíblia, nada de ensino. Encontra um lobo disfarçado em ovelha. Então, Isaías 59:2, para mim terminar esse assunto. Isaías 59:2, as vossas, diga, que não são as nossas, diga isso. Vocês, é claro que vocês podem ler Isaías 59 500 vezes por dia, se vocês quiserem. Só precisa ler e saber interpretar, sabendo que o texto não diz ao nosso respeito. Está claro? Vou terminar. Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados. Alô? Os crentes da lei, para aqui. E os meus pecados. Aí o pastor, o profeta, o evangelista vai lá sapateando e fala assim: tá vendo, irmão? Tá vendo por que Deus não ouve sua oração? Porque os seus pecados. Eles adoram jogar na cara. Não é assim uma igreja da lei? Uma igreja da lei não é assim? Você está desempregado, você está em pecado. Você não casou ainda, que você está em pecado. Você não consegue comprar um carro bom, que você está em pecado. E começa a jogar na cara. Quando 2 Coríntios 5, verso 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Quer dizer, a Bíblia diz uma coisa e o sistema religioso diz outra. Só quem está entendendo? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19, mais precisamente na Nova Aliança, que é o tempo que nós estamos, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,19, que Deus não imputou o pecado aos homens.
Mas a maioria das igrejas, 99%, chama você de pecador. E você aceita ficar quieto, talvez até goste. Se conforma. É verdade mesmo, eu sou um pecador. Por isso que eu não casei ainda, porque eu estou em pecado. Porque eu não tenho emprego, porque eu estou em pecado. Porque não sei o que é o pecado. Eu não comprei minha casa por causa do pecado. Então a sua cabeça só vê pecado, 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 porque você está debaixo da lei. Mas debaixo da graça o pecado já foi aniquilado. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para aniquilar o pecado. Ou você nunca leu isso? Já leu João 1:29? Eu disse João 1:29. Jesus estava passando e João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha nem morrido ainda, hein? João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele morreu na cruz, ele não só tirou o pecado, ele aniquilou o pecado. Essa é a verdade da nova aliança. Mas dependendo onde você está, você não ouve essas coisas. Você ouve que você é um pecador, que os seus pecados. Por isso que Deus não te ouve, por isso que você está separado de Deus, porque é o seu pecado, e o seu pecado, e o seu pecado, e você está triste e doente, e não tem alegria, não tem gozo, não sente a presença de Deus. Por quê? Porque a sua cabeça está debaixo de condenação. Você está numa igreja aí que você não tem alegria, você não tem gozo, você não tem paz, você não tem felicidade. Falaram para você aceitar Jesus, mas você, na verdade você não aceitou Jesus, você aceitou um sistema religioso. Falaram que você tinha que aceitar Jesus, mas na verdade, vamos pôr a verdade no papel, você não aceitou Jesus. Porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Foi o que Jesus falou. Fardo leve e jugo suave. Mas para você está pesado, está difícil. Então você não aceitou Jesus. Você aceitou um sistema religioso. Você aceitou uma denominação. Você aceitou uma religião. Você aceitou uma tradição. Tem nada a ver com Jesus. Que quem segue Jesus reina em vida. Tem alegria, tem gozo, tem o Espírito Santo, tem paz. Quem segue Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Romanos 6,4, anda em novidade de vida. Quem está com Jesus. Agora, pecado, 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 condenação. Eu não sei se eu vou ser salvo. Se Jesus voltar, Senhor, não volta não, porque vai que eu não estou salvo ainda. Por quê? Porque está debaixo da lei. A mente está debaixo de condenação. Então, para terminar esse assunto, Isaías 50. Isso é consequência de ouvir a lei. Ou em outras palavras, isso é consequência de não ouvir a graça. Você, meu irmão, pentecostal, batista, presbiteriano, quadrangular, universal, mundial, pentecostal. Você, irmão, filho de Deus em Cristo. Você que está ouvindo a lei, não tem como ser feliz, abençoado. Você tem que ouvir a graça. Por quê? Por quê? Porque Romanos 6,14 diz que você não está debaixo da lei, irmão. Você está debaixo da graça. Você está tentando pagar o preço, você está fazendo jejum, você está fazendo batismo, está subindo no monte, você está fazendo sacrifício. Tudo isso aí é coisa da lei. Abra agora, em nome de Jesus, o Romanos 6,14 e vê com seus olhos que a Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz que você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Por isso sua vida não dá certo, porque você está debaixo da graça, tentando viver da lei. Aí não tem como dar certo mesmo. Está claro ou não está claro? Aí não vai encaixar, nunca vai encaixar. Você está debaixo da graça, você está depois de Cristo. Ele já morreu, já ressuscitou. Mas você está vivendo como se ele não tivesse morrido ainda? Você está vivendo como se ele tivesse nem nascido? Como se ele tivesse morto? Como se ele nem existisse? Você está vivendo igual Moisés? Está vivendo da lei? Das obras da lei? Para se justificar diante de Deus? Então o que Jesus fez na cruz não valeu para nada. Você está anulando o que ele fez. Então a sua vida não vai para frente, não funciona. Não encaixa. Porque você está debaixo da graça e está tentando viver da lei. Aí não vai encaixar nunca. Por isso já faz 10, 20, 30 anos que está na igreja e sua vida não muda nada. Só mudou a roupa, né? Né, irmã? Você mudou a saia, mudou o coquinho, né? Mudou o cabelo. Só mudou por fora, né, irmão? Tirou a barba, não joga mais bola. Quer dizer, só mudou por fora. Por quê? Porque é só uma religião humana.
terrena, carnal, que só mexe por fora, só mexe em roupa, só mexe em coisas que, sabe? Só mexe em coisas perecíveis, que a terra vai comer, não trabalha por dentro. Ah, agora eu não corto mais meu cabelo. Não é o cabelo que muda a vida de alguém, irmão. Ah, eu não uso mais calça. Não é não usar mais calça que muda a vida de alguém. Pelo amor de Deus, você vai morrer sem entender isso? Você está achando, mulher, que usar saia vai te ajudar no quê? Na salvação? Você acha que saia vai santificar uma carne que vai para debaixo da terra daqui a pouco? Você acha que uma saia, você acha que um pano pode santificar alguém? Você acha que um corte de cabelo pode santificar alguém? Pelo amor de Deus, você não lê a Bíblia mesmo, hein? O que nos santificou foi a morte de Jesus na cruz. Nada que pudéssemos fazer nos santificaria. Porque se tivesse alguma coisa que santificasse o homem, Jesus não precisava morrer na cruz. Porque homem de Deus Moisés já era. Homem de Deus Davi já era. E viveram da lei, mas não conseguiam tirar o pecado. Por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, você acha que usando uma saia está seguindo Jesus? Você acha que não jogando mais bola está seguindo Jesus? O que bola tem a ver com Jesus, irmão? Você acha que não ouvindo mais música do mundo, você está seguindo Jesus? O que música do mundo, ou de Marte, ou da galáxia, tem a ver com Jesus? Então você, na verdade, você não está seguindo Jesus, você está seguindo homens. Está claro ou não está claro? Nem meu assunto não é, mas o Espírito Santo já falou. Quem pode falar amém? Isaías 59:2 para terminar. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que condenação. Nós estamos em paz, porque esse texto é um texto da lei, nós estamos debaixo da graça. Esse texto foi dito para os judeus, nós somos gentios. Nós estamos em paz, porque esse texto não foi destinado para nós. Cadê os que estão entendendo? Então eu leio essa palavra, ela é pesada, hein? Não é pesada? Isaías 59:2, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não é pesada? Graças a Deus pela graça que nós conhecemos. Porque quando você estava debaixo da lei, você ia para sua casa pesado. Não ia pesado? Nossa, por isso então que Deus não me ouve, né? Porque eu estou em pecado. Não é assim? Quando na verdade o texto não foi dito para você. Só quem está entendendo. Está vendo o que dá não conhecer a verdade? A pessoa sofre. Outro texto mal interpretado também em Isaías. Isaías 64. Esse aqui os crentes adoram. Nossa, esse aqui eles adoram. Isaías 64. Você está no 59? Um pouquinho para frente. O assunto hoje, alguns textos mal interpretados, parte 2. Alguns, porque provavelmente eu não vou falar todos, né? De Gênesis, Apocalipse, senão nunca mais eu mexeria com assunto nenhum, só esse. Então, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo, eu vou falar aquilo que ele vai me encaminhando, eu vou falar, tá? Eu não fiz um estudo exaustivo só para isso, senão eu faria uma apostila e faria um seminário só sobre esse assunto, tá claro? Como não é um seminário, é só uma ministração, provavelmente eu não vou falar todos da Bíblia, mas vou te dar uma luz para você ir caminhando sozinho, né? Isaías 64, quem já achou, diga amém. Olha lá, o versículo 6, você já sabe, né, meu? Isaías 64, verso 6. Eu sei porque eu passei lá, eu sei que eles falam, eles usam. Eu cansei de ver profeta sapateando, falando esse texto, apontando no dedo. Eu cansei de ver. Missionário, cansei de ver eles lendo. Isaías 64:6 diz assim: todos nós somos como o imundo. Para aí. Isaías 64, verso 6, certo? Todos nós somos como o imundo. Para aí. É um texto da lei, da velha aliança. Se você ler a nova aliança, nenhuma vez diz essa frase sobre nós. A nova aliança não diz que nós somos imundos. Diz que nós somos ovelhas, diz que nós somos novas criaturas, diz que nós somos santos e irrepreensíveis.
É diferente ou não é? Então, o que eu estou te mostrando? Isaías 64:6. Numa igreja da lei, todos nós somos como imundo. Numa igreja em graça, Efésios 1:4. Para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis. Então, numa igreja da lei, vai dizer que você é imundo. A pregação lá vai dizer que você é imundo diante de Deus, que você é pecador. Numa igreja da lei. Numa igreja em graça, vai dizer que você diante de Deus é santo, é irrepreensível, é uma nova criatura, é um anjo revestido em carne, é mais que vencedor, é um eleito de Deus. É isso que a graça vai dizer. Então, o que acontece? Ou o que está acontecendo com as igrejas? Usam textos que não é para a igreja. Usam textos da Bíblia, sim. Eu estou lendo a Bíblia. Usam textos da Bíblia que foi, olha o verbo no passado, foi um dia para um povo que estava debaixo da lei. Foi um dia para um povo que estava debaixo da lei. Não é para nós, igreja, que estamos debaixo da graça em Cristo Jesus. Dá um sinal quem está entendendo. Então, não vem com aquela conversa fiada. Mas está na Bíblia. Não. Calma aí. Está na Bíblia, é verdade que está na Bíblia. Mas você precisa saber a quem se refere. Porque toda carta tem remetente e destinatário. Certo? Já mandou carta para alguém? Você namora com a Maria, né? Joãozinho namora com a Maria. Então, um Joãozinho de João para Maria. Toda carta tem remetente, João, para Maria, que é o destinatário. A Bíblia também. Se você cumprir essa regrinha que estou te ensinando, remetente e destinatário, você nunca mais vai se equivocar. Porque você vai saber que Isaías 64:6 não diz respeito a nós, os gentios. Está claro ou não está claro? Você vai entender que 2 Crônicas 7:14 não diz respeito a nós, os gentios. Você vai entender que Isaías 59:2 não diz ao nosso respeito sobre pecado, que está separado de Deus. Não fala sobre nós. Nós não estamos separados de Deus por causa do pecado, porque o pecado já foi aniquilado. E tem mais, não estamos separados porque nós já fomos reconciliados com Deus em Cristo na cruz. Cadê o Abba Pai? Cadê o Abba Pai? Quem está entendendo? Eu quero ver alguém provar que estou errado na minha interpretação. Eu estou mostrando o texto como era e o texto como é. Por isso que em alguns lugares usam só o Novo Testamento. Você já viu livraria que vende só o Novo Testamento? É uma boa intenção. É uma boa intenção, não é tudo. Porque só o Novo Testamento em letra não ajuda muita coisa, porque falta o apostolado. Senão não entende a graça. Pegou? Nas escolas não entregava aquele azulzinho, o Novo Testamento? A cinza, né, sei lá, azulzinho, o Novo Testamento? É uma boa intenção. Pelo menos a pessoa ia ler. Se fosse eu que fizesse, porque no Novo Testamento lá tem Mateus, eu já ia tirar tudo isso aí. Eu ia colocar de Romanos para frente. Porque atrapalha também, né? Atrapalha. Claro que atrapalha. A Bíblia inteira, ela atrapalha o leigo. A Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, ela atrapalha o leigo. A mim não, que eu tenho conhecimento. Eu sou apóstolo há muitos anos, sou profeta, pastor, evangelista, mestre, eu tenho 40 e pouco. Para mim não atrapalha em nada. Mas o leigo que não está sabendo de nada, a Bíblia inteira atrapalha ele, que ele não sabe aonde ler. Aí ele pega o texto da lei e pensa que é para ele. Fala que ele está cheio de pecado, ele fala, é verdade mesmo. Que ele está ali num texto da lei. Então a Bíblia inteira, ela atrapalha o leigo. Aí fizeram uma Bíblia Novo Testamento, mas tem Mateus, Marcos, Lucas e João, também atrapalha, porque lá tem oração do Pai Nosso. Se der tempo, eu vou falar ainda hoje. Se não falar hoje, eu vou falar uma terceira parte. Eu já vi que vai ter já vi que vai ter a terceira, porque eu nem falei nada ainda hoje. Então, fizeram o Novo Testamento, mas tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então deveria fazer no mínimo de Atos para frente. No mínimo, que o certo seria de Romanos para frente. Que ali já fala dos gentios. Porque em Atos está misturado ainda. Atos tem batismo, Atos tem ceia, Atos tem judeu e gentil. Então não é qualquer um que sabe entender, né? Mas Coríntios 12, 28, né? A uns
colocou Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. E aqui no MGA tem apóstolo, profeta e mestre. Só vai ser enganado quem quiser, né? Só não vai aprender, só não vai entender quem não ouvir. Porque aqui no MGA tem Coríntios 12, 28. Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Aqui no MGA tem. Quem é testemunha disso? Por isso que aqui você entende a Bíblia. Porque, me permita, abençoado, você vai entender a graça através do apostolado. Você não vai achar a graça sozinho na Bíblia. Tem pessoas que nunca nem estão sabendo de nada. Minha mãe mesmo estava na igreja, mulher de pastor, 30 e poucos anos de igreja, nem sabia de nada. A palavra apostolado, crente velho nunca nem leu. E Romanos 1,5 fala apostolado. 2 Coríntios 12, apostolado. Uma pessoa não conhece, porque na lei, nas igrejas evangélicas, não ensina as cartas de Paulo. Então não conhece a doutrina da graça. Só conhece a lei e olha lá os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui no MGA, para a glória de Deus, não para a minha, para a glória de Deus, aqui no MGA tem apóstolo, profeta e mestre. Aqui você entende a Bíblia. Ouvindo aqui, ou me assistindo por aí, aqui você entende. Quem é testemunha disso, mais uma vez? Glória a Deus. Bom, então para terminar esse assunto, Isaías 64, 6. Um texto que não é para nós, está claro? Mas estou te mostrando de propósito, porque o assunto hoje é o quê? Textos mal interpretados, que pegam esse texto e jogam para o gentil. Aí o gentil se sente um verme, né? Eu duvido que você nunca viu o crente orar. Oh, Senhor, eu não passo de um gafanhoto. Oh, Senhor, tem misericórdia que eu não passo de um piolho. Eu sou como um verme. Ele está lendo Isaías. Oh, bichinho de Jacó, verme. Ele está lendo lá, pode ter certeza. Oh, Senhor, nós somos como imundo. Ah, ele já leu Isaías 64. Não é verdade? Porque se ele conhecesse a graça, a oração seria outra. Ó Senhor, graças te dou, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Ó Senhor, graças te dou, porque agora em Cristo sou nova criatura. Pela tua graça eu sou salvo, abençoado em Cristo. Ó como mudou a oração. Quem está aprendendo? Quem está aprendendo? Mas não é assim, irmão? Vai numa igreja pentecostal para você ver como que é as orações lá. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou como um rato. Então taca detefon nele. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Isaías 64, 6. Todos nós somos como imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados, olha lá, de novo, ó. A lei só fala do pecado, que é o que separava o homem de Deus. Mas Romanos 8 diz que nada nos separa, porque fomos reconciliados com Deus em Cristo. Está claro ou não está claro? Então tem que ter conhecimento, porque senão você cai. Olha lá, os pecados, Isaías 64, 6. Os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Aí você vai ler Tiago, Tiago fala do pecado. Você vai ler João, João fala do pecado. Por quê? Porque não viveram a graça de Deus em Cristo. Conheceram a graça, mas não andaram, estou citando Gálatas 2,14, não andaram conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14, Paulo disse, quando conheceram a graça que me fora dada, Pedro, Tiago e João, não andaram conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Eles conheceram, mas não andaram conforme o Evangelho de Cristo. Continuaram imitando Jesus de Nazaré. 1 João 1, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. O que eles viram? Viram Jesus andando sobre o mar. Isso é revelação? Nenhuma. Isso é história. Irmãos, eu vi Jesus andando sobre o mar. Amém. Glória a Deus, mas e aí? Eu sou salvo ou não sou? E os meus pecados, como é que faz? Não sei se é um pecado. Eu sei que eu vi Jesus andar sobre o mar. Está percebendo que a história não edifica em nada? Era o que eles pregavam. Pedro, Tiago e João pregavam história. O que eles tinham visto e ouvido de Jesus de Nazaré. Paulo não. 2 Coríntios 12. Paulo falou, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu.
Coríntios 3:10, a graça que me foi dada. Gálatas 2, eu fui a Jerusalém por causa de uma revelação. Quer dizer, então, a graça tinha sido revelada a Paulo. Ele pregava, Gálatas 1:10, o evangelho que eu prego não é segundo os homens, mas por Jesus Cristo, não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação. Então Paulo pregava a revelação. Pedro, Tiago e João pregavam o que eles tinham visto e ouvido. Está claro ou não está claro? Que é o que as igrejas pregam, né? Não pregam revelação. Os evangélicos, em geral, eu não tenho medo de errar. No geral, os evangélicos não pregam revelação. Os mais próximos que eles chegam são revelações proféticas. Revelações proféticas. Vem de Isaías, de Jeremias, de Moisés, de Davi, de Salomão. Revelações proféticas. Elias, Eliseu. Tem profeta que fala muito de Elias, né? Pegou? Tem profeta que fala muito de Elias, gosta de Eliseu. Revelações proféticas. Mas nunca chega na sã doutrina. Nunca fala que você é salvo pela graça. Nunca fala que você está em Cristo reconciliado com Deus. Nunca fala esses ensinos não trazem. Os mais próximos chegam de revelações proféticas, que também não é o puro alimento espiritual, né? Não é o puro alimento espiritual. Você tem aquela manifestação do Espírito Santo ali, aquela alegria, aquele gozo, mas no outro dia você não tem revelação. Você não tem doutrina para seguir, né? Bom, deixa eu ver se vai dar tempo, como que eu estou aqui no horário. Se eu for mexer com o Mateus, vai demorar muito, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu não vou mexer na oração do Pai Nosso agora, senão vai demorar. Na parte 3 já vou começar nela, tá? Mas vai dar tempo de fazer mais um ensino de 10 minutinhos. Mateus capítulo 24, tá? Na parte 3, primeiro assunto, a oração do Pai Nosso, que é um texto mundialmente, e o culpado disso é a Igreja Católica, mal interpretado, tá? O culpado disso aí é a Igreja Católica, tá bom? Não é outro não. Estou finalizando a parte 2, tá? Alguns textos mal interpretados, parte 2. Na terceira parte, o primeiro assunto vai ser sobre a oração do Pai Nosso, que é mundialmente um texto, ou o maior texto mal interpretado da Bíblia. É a oração do Pai Nosso, tá? E se há alguém que ensinou essa falsa interpretação, foi a Igreja Católica. Não foi outro não, foi a Igreja Católica. Bom, para terminar a ministração de hoje, que eu tenho mais uns 10 minutos aí, Mateus 24. Quem já achou, diga amém. Aqui também tem um texto mal interpretado, não? Mas, de propósito, eu vou dar só o versículo que é mal interpretado. Depois eu te explico a realidade, tá? Mateus 24, coloca o dedo no verso 13. Os crentes adoram esse texto. Os evangélicos adoram, o batista adora esse texto, né? Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem já ouviu essa frase por aí? Já ouviu essa frase? Olhem para mim. Só que esse texto, primeiro, que não está falando de salvação da vida eterna. Está falando de outro tipo de salvação. E eles usam como se fosse a salvação da vida eterna. Aí eles cometem uma falha gravíssima. Um erro de interpretação gravíssimo. Erro de hermenêutica. Eles caem na lei da mesma palavra. Você vai achar diabo em Efésios 4 e vai achar diabo em Hebreus 2,14. Mas são assuntos diferentes. Então a pessoa fala assim, como que ele foi aniquilado se Paulo disse para não dar lugar ao diabo? Por quê? Porque a pessoa, ela usa a lei da mesma palavra. E isso é erradíssimo. Porque não tem só uma Maria na terra, né, irmão? Não tem só uma Maria na terra. Então, se você, mas aqui Paulo disse, mas aqui ele falou, a pessoa chega ao cúmulo de pensar que Paulo se equivocou. Nunca assume a realidade, né? Tipo assim, será que sou eu que não estou entendendo direito? A pessoa não pensa assim. Ela fala assim, mas Paulo falou aqui, depois falou aqui, ó. Então Paulo, a pessoa joga em Paulo. É que Paulo não está aqui para se defender, para explicar. Depois eu falo sobre esse assunto, tá? Então Mateus 24, 13, não se pode fazer a regra da mesma palavra. Por exemplo, Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. São dois assuntos diferentes. Você não pode pegar o Mateus 24, 13, que tem a palavra salvo, e associar a Efésios 2:8, que tem a palavra salvo.
Porque Efésios 2:8, a palavra salvo diz respeito à salvação, à vida eterna. Mas Mateus 24:13 não tem nada a ver com a vida eterna, diz respeito a uma situação. E eu vou te mostrar isso. Para entender ou para enxergar isso, basta ler o contexto. Amém? Por exemplo, Mateus 24, olha lá, versículo 4. Vamos ler o contexto. Aí você vai ver que não tem nada a ver com a salvação da vida eterna. Mateus 24, 4. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Está vendo dificuldades que ele está falando? Ele não está falando do paraíso no céu, da vida eterna. Mateus 24, 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutualmente, se odiarão uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas. Você vê que é tudo coisas da terra. Tudo coisas da terra. Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Salvo destas coisas. Dá um sinal que ele está entendendo. O que Jesus está falando em Mateus 24, 13... aquele que perseverar até o fim será salvo, não tem nada a ver com a salvação de Efésios 2:8, a salvação da vida eterna. Portanto, se você já usou esse texto para falar para alguém, irmã, se você perseverar até o fim, você será salvo. Se você não perseverar, você não será. Não, você está ensinando errado, irmão. Está ensinando errado, porque esse texto tem nada a ver com a salvação. Salvação, ela é a vida eterna. João 10, 27 e 28, Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. Vida eterna não se perde. Logo, para ser salvo, não é por perseverança humana. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. A salvação não é por perseverança humana. Por isso que os crentes pensam que salvação pode se perder. Porque eles pensam que a salvação é por perseverança humana. E não é. Quem pensa assim, ou quem crê assim, ou quem ensina assim, está ensinando heresia. A salvação não é por perseverança humana. A salvação é pela graça de Deus para quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Coríntios 6, 19. Fostes comprados por bom preço. 2 Coríntios 5, 18. Deus estava em Cristo e nos reconciliou consigo mesmo. Então, não tem nada a ver a salvação com perseverança. Perseverança é uma qualidade que o cristão deve ter na oração, no servir a Deus, no temor, na bondade, no congregar, no servir ao próximo. Perseverança é uma coisa, salvação é outra. Quem está entendendo? A salvação é dada, ou melhor, foi dada, não é, foi dada porque foi em Cristo. A salvação foi dada pela graça de Deus. Para quem? Para as ovelhas que aceitaram Jesus? Não. Para as ovelhas que foram compradas pelo sangue de Jesus quando ele morreu na cruz. A ovelha já nasce comprada pelo sangue de Jesus. De um modo, ela já nasce comprada, já nasce salva. Pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com perseverança. Agora, perseverança, você persevera na oração para receber uma bênção de Deus. Você persevera na oração para conquistar alguma coisa. Você persevera na oração, na comunhão. Você persevera no congregar. Você persevera no servir a Deus. Você persevera em ajudar o próximo. Você persevera na fé para sair de uma tribulação, de uma luta, de um momento, de uma situação, de uma circunstância. Quem está entendendo? Então, Mateus, para terminar a ministração de hoje, eu ia falar aula, estou dando um seminário. Para terminar, Mateus 24, 13, não se refere à
salvação da vida eterna. Para terminar, quem já usou esse texto, e muitos já usaram, hein? Você já ouviu isso? Quem já ouviu aqui? Já ouviu? Usar esse texto? Quem perseverar será salvo. Eles estão pensando que a salvação vai para o céu. E não tem nada a ver. A salvação vai para o céu, nos foi dado pela graça de Deus em Cristo. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. Outro texto mal interpretado de lambuja. O sistema pensa que coisas velhas é a sua velha vida. Antes você era maconheiro, antes você era cachaceiro, antes você era pinguço, as coisas velhas se passaram. Mas não é disso que Paulo está falando. Quando em 2 Coríntios 5,17, esse entrou agora. Quando em 2 Coríntios 5,17 Paulo disse as coisas velhas já passaram, ele está se referindo à lei, à antiga aliança, às obras da lei, aos rudimentos judaicos, aos sacrifícios que se faziam para se obter o perdão dos pecados. Paulo disse, agora não é mais assim. Agora, se você está em Cristo, você já é uma nova criatura. É assim, porque as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Graça e paz e até a terceira parte. Terceira parte, me aguarde. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado, Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.